Ficar horas sem comer para emagrecer. Isso não é de hoje não, viu? O jejum já é praticado há muitos anos. Mas agora, em tempos em que muita gente briga com o peso, tem sido a alternativa para, digamos, secar. Vou usar essa expressão, secar alguns quilos. A gente vai conversar sobre o jejum intermitente agora com o nutrólogo Eduardo Fonseca. Mais uma vez com a gente, Eduardo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. E olha, você pode participar, viu? 99897.000 é o nosso WhatsApp e você pode mandar a pergunta. O jejum já é antigo, né? Mas agora ganhou uma força impressionante. Você tem percebido isso mesmo, que as pessoas têm procurado o jejum intermitente? Sim. O jejum é muito mais antigo do que a gente imagina. Vem desde os primórdios da humanidade, né? Porque que o homem morava dentro das cavernas, que com isso ele não tinha essa abundância de alimentos que a gente tem hoje. Só que com o padrão alimentar diferenciado que a gente possui hoje, junto com essa pandemia de obesidade, essa pandemia de sobrepeso que é apresenta na sociedade atual, o jejum surgiu como uma nova alternativa, que de nova não tem nada, mas uma ferramenta na tentativa de combater esse quadro de obesidade, sobrepeso, consequentemente ganhar mais saúde. E tem funcionado para muitas pessoas? Agora, não é milagre também, né, Eduardo? Eu fiz o jejum, pronto, emagreci, agora posso voltar. Não é assim? Justamente, não é uma dieta milagrosa, não é algo que vai solucionar completamente o problema daquele paciente. Pode funcionar sim em alguns casos. Eu falo que todo tipo de dieta, todo tipo de uma nova alternativa para ajudar no processo de emagrecimento, de obesidade ou sobrepeso como um todo, ele depende do paciente que vai ser utilizado. Então, tem paciente que se beneficia e muito de uma prática como o jejum intermitente, outras que não. Pode até adquirir alguns efeitos deletérios, alguns efeitos patológicos com a prática do jejum. E aí, é preciso ter cuidado e fazer com orientação. Você tem percebido que muita gente tem feito por conta própria? Sim, hoje está com o boom das redes sociais, com a facilidade de informação que a gente tem hoje, cada vez mais as pessoas estão procurando alternativas e, às vezes, nesses casos de procurar essas alternativas por conta própria, pode causar alguns efeitos maléficos para a sua saúde. Então, pacientes que, por exemplo, ou que tenham algum quadro de um diabetes já instalado, com uso de hipoglicemiante, seja oral ou injetável, pode se prejudicar com o efeito que o jejum intermitente pode trazer na saúde dele. Tem perguntas chegando já, Eduardo? Sim. A Rúbia, lá de Conceição das Alagoas, olha a pergunta dela. Ficar sem comer emagrece de verdade? Ficar sem comer, desde que de forma orientada, desde que de forma programada, por um certo intervalo de tempo e não cronicamente, pode ajudar sim. Porque o próprio processo do jejum intermitente vai levar a algumas alterações metabólicas, algumas alterações hormonais em nosso organismo que pode contribuir para a perda de peso. Não é simplesmente só ficar sem comer e depois comer qualquer coisa, comer toda porcaria e assim por diante, que não, aí nesse caso não vai ajudar em comer em nada. Então fica esse alerta, né? Sim. Fica esse alerta. Deixa eu ver aqui a nossa amiga Josiane, de Patos de Minas. Está fazendo jejum intermitente por 16 horas. Ela havia ganhado bastante peso, pós-parto, né? E a autoestima estava em baixa. Agora ela começou a fazer junto os exercícios físicos. Ela disse que ainda não pesou, mas já deu para ver a diferença e quer saber por quanto tempo ela pode fazer. A Josiane de Patos. Sim, essa questão de por quanto tempo fazer é muito variável. Por exemplo, a forma de jejum, tem jejum de 8, 12, 18, 16, 24 horas. Eu, particularmente, naqueles casos em que eu indico o jejum intermitente, eu prescrevo no máximo por 16 horas. Então, no caso dela, se ela tiver começado a fazer exercício físico, já é um grande auxílio nesse processo de emagrecimento que ela adquiriu durante a gestação. Se ela tiver um acompanhamento adequado, ela pode fazer o jejum intermitente por um período um pouco maior. Então, isso varia muito de caso para caso. Não tem como determinar se o paciente pode fazer só durante um mês, pode fazer só durante 2 meses. Depende de cada caso, depende do objetivo, depende de como é o histórico pregresso desse paciente, para a gente saber como que a gente vai pensar a média, curto e a longo prazo. No caso, se a pessoa estiver amamentando, se a mulher estiver amamentando e quiser fazer esse jejum intermitente, é aconselhável? Não é. O jejum intermitente ele é desaconselhável, em alguns casos até, digamos assim, contraindicado para alguns pacientes. Crianças, idosos, como eu falei anteriormente, pacientes que têm algum quadro de diabetes já instalado, que em uso de hipoglicemiantes orais ou injetáveis, gestantes e a própria parturiente que depois do parto vai amamentar o seu bebê. Nesse caso, a paciente precisa de uma melhor orientação porque ela precisa de uma demanda energética maior. Então, não é
todo mundo, não é a qualquer momento que o paciente pode lançar mão do jejum intermitente. Então, nesse caso, que está amamentando, é contraindicado, não é indicado não. Eduardo, quando a gente faz o jejum intermitente, quantos quilos que a gente pode emagrecer? Ou, mais do que isso, mais do que o peso, né? As medidas são importantes também para quando se fala em emagrecimento. Quanto tempo que eu posso emagrecer ou isso vai depender de cada pessoa também? Sim, há um grande mito, digamos assim, que a pessoa acha que se ela perder peso, ela está emagrecendo. Não necessariamente perder peso quer dizer, é um sinônimo de que você está tendo um bom resultado. Porque às vezes a pessoa está perdendo peso, perdendo gordura, mas também perdendo massa muscular. Então, nesse caso, varia de caso para caso, Mônica. Quando a pessoa vem de um quadro alimentar errôneo a longo prazo e começa a modificar, ela não vai perder só gordura, ela vai perder massa muscular, ela pode perder água, ela pode perder glicogênio intramuscular. Então, a quantidade de peso que a gente vê lá na balança que o paciente perde é uma coisa meio ilusória. Exatamente. Então, a questão da medida que você ressaltou é um bom parâmetro de a gente ver isso. Porque às vezes o paciente diz assim, gente, eu não estou na balança, meu peso não está variando, mas eu estou perdendo medidas. Isso é um bom sinal. Isso mostra que o paciente está perdendo gordura e está preservando ou até mesmo ganhando a massa muscular. Uma vez que o tecido muscular ele é mais denso que o tecido gorduroso, consequentemente ele ocupa menos espaço. Então, se o paciente está tendo o mesmo peso na balança, mas mesmo assim está notando uma certa redução de medidas, isso dá indícios que ele está perdendo gordura e mantendo a massa muscular. Isso é muito bom, né? Isso essa conta é muito boa. Quem faz o jejum intermitente? Porque o jejum, ele vem no fim do dia? É isso? Ele vem no fim do dia até no outro dia pela manhã? É isso o período? Não necessariamente. O jejum nada mais é do que um tempo programado em que o paciente vai ficar sem comer. Entendi. Então, eu te falei, pode variar de 8 até 24 horas em alguns casos. Quando eu prescrevo uma dieta do jejum intermitente, eu indico essa nova ferramenta, digamos assim, para o meu paciente, eu gosto de aproveitar o período da noite. Porque vamos colocar como médio o paciente dormindo 8 horas por noite. Ele já pega essas 8 horas do período noturno, então ele vai fazer a última refeição dele à noite, por volta de 8, 9 horas da noite. Aproveita esse período noturno para ficar em jejum, não toma o café da manhã e a sua primeira refeição vai ser o almoço, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. E a ansiedade, como é que fica? Porque eu imagino quem faz, né? A reeducação alimentar já traz uma ansiedade normal. E nesse caso que a pessoa tem horas sem se alimentar, a ansiedade, como é que lida com isso, Eduardo? É um dos principais fatores até de boicote? Sim, por isso que o jejum não é para todo mundo. Então, quando o paciente vai iniciar uma dieta de jejum intermitente, ele vai ter uma nova mudança nos padrões alimentares dele. Ele vai sair daquela zona de conforto, daquela rotina dele. Então, no começo, ele pode estranhar um pouco, ficar aí no café da manhã sem comer nada. Consequentemente, esse fator de ansiedade pode contribuir para que quando ele venha fazer a primeira refeição, ele saia da dieta, ele come muita porcaria, muita coisa que não é recomendada. Então, nesse caso, o jejum intermitente perde um dos efeitos positivos dele. Então, nesse quesito, o ideal seria fazer graduando. Não fazer todo dia, fazer um dia na semana para começar, para ver como é que ele vai se adaptar. Tem algumas estratégias, por exemplo, para o paciente não ficar totalmente sem ingerir nada durante o período do jejum intermitente, ele pode fazer, não só pode, como deve fazer o consumo de muita água nesse período, pode consumir café, pode consumir chás, desde que sem adoçante e sem açúcar, tá? Tem alguns estudos mostrando que o consumo do açúcar pode estimular a produção de insulina pelo pâncreas, o que pode retirar o quadro de jejum do paciente. Então, nesse caso, o paciente ele não vai ficar totalmente sem ingerir nada. Até mesmo para controlar esse quadro de ansiedade, pode lançar mão de algumas estratégias para melhorar um pouquinho isso aí. Como é que fica a questão da atividade física? Isso é muito variável. Não é recomendado para uma população de forma geral ir treinar, fazer exercício físico em jejum. Devido, às vezes, a essa adaptação a médio e a longo prazo, o paciente pode ter um quadro de hipoglicemia e, consequentemente, passar mal durante a atividade física. Existem alguns pacientes que são naturalmente adaptados ao jejum. Então, para esse tipo de pessoa, para esse perfil de paciente, não há problema nenhum fazer atividade física em jejum. Se a gente for pensar desde lá dos primórdios da humanidade, como falei anteriormente, o homem das cavernas, por exemplo, ele não acordava e tinha o alimento preparado ali naquele momento, pronto, acabou, é só eu comer. Ele tinha que sair, tinha que buscar, e tinha que correr atrás, tinha que caçar, tinha que pescar e assim por diante. Ou então, o contrário, ele estava no momento de caça e vinha um predador maior que ele, aí ele tinha que correr, ele tinha na fuga. Então, a questão do exercício físico em jejum é individualizado também. Não é para todo mundo, mas quando bem adaptado, pode fazer sim.
Você falou muito bem no começo da nossa conversa, a gente está numa epidemia ou pandemia de Pandemia de obesidade, né? E as pessoas querem a todo custo Sim. emagrecer para ficar bem e, claro, evitar problemas graves de saúde. Estamos mais conscientes que é preciso esforço e é preciso um passo de cada vez e, claro, encontrar a alternativa correta para poder ficar bem, Eduardo. Você acha que as pessoas estão mudando esse tipo de comportamento? Graças a Deus, Mônica, há uma certa mudança de mentalidade quanto à questão do emagrecimento e principalmente no ganho de saúde. Hoje a gente vive uma sociedade que tudo é muito fácil, a informação é muito fácil, a origem do alimento, o alimento chega para nós de uma forma mais facilitada, de forma mais prática, os fast foods, os industrializados e assim por diante. Só que, em contrapartida, com esse aumento no quadro de obesidade, de diabetes, de hipertensão, levando, consequentemente, a outras doenças crônicas, como câncer, Alzheimer e assim por diante, há uma certa mudança de mentalidade. Consequentemente, isso vai fazer com que a população, de forma geral, venha procurar novas alternativas para contribuir não só para a questão do emagrecimento, como principalmente o ganho de saúde em si. E o ganho de saúde emocional também, né? Porque quando a gente... Não vou dizer que eu vou... É aquela história, vou ficar igual a fulano, ficar igual a Beltrano. Mas quando eu me encontro, que eu percebo, nossa, estou bem, isso para a saúde emocional, imagino que você acompanha isso no consultório, é sensacional, né? É sensacional. Você vê um paciente, às vezes, que está há muito tempo apresentando um quadro de obesidade. E a obesidade, por exemplo, nesse caso, vai causar diversos outros malefícios para esse paciente, inclusive de autoestima como um todo. Então, ele vê, a partir do momento que ele começa a perder peso, ele começa a emagrecer, vai ganhar saúde em si, vai ganhar qualidade de vida, vai dormir melhor, vai praticar atividade física melhor. O ganho dessa qualidade gera um ganho de autoestima, um ganho de saúde, um ganho de disposição que faz com que o engajamento seja até bem maior. A Cleusa, né, para fechar nosso papo aqui. Mônica, será que eu posso fazer o jejum intermitente? O que eu devo fazer? Ela tem diabetes. E ela disse que o abdômen dela está muito grande, que é um risco. Sim. Né? A questão do abdômen é porque quanto maior a circunferência do abdômen da pessoa, é um indício que tem um acúmulo maior de gordura visceral, um acúmulo maior de gordura subcutânea, o que pode aumentar o risco cardiovascular. Aumenta o risco dela ter um infarto, aumenta o risco dela ter um acidente vascular cerebral, um famoso AVC, derrame. Não quer dizer que ela vá ter, mas tem uma probabilidade maior. No caso dela, como ela já tem diabetes, não é tão indicado assim. O indicado no caso dela, se ela procurar um profissional, um endócrino, um nutrólogo, um nutricionista, para orientar, saber como é que está sendo o tratamento dela, como é que está sendo a rotina, o que ela está fazendo, saber das medicações que ela está utilizando, se está sendo um quadro já realmente de um diabetes tipo 2 já instalado, se é só um quadro de uma resistência insulínica, como é que está, para saber qual que é a melhor alternativa para ela. Outra pergunta da Nilda de Araxá. Tomar remédio em jejum, ela pode? Quer dizer, fazendo jejum e tomar algum tipo de remédio? Pode, sem problema algum. Se o paciente ele está fazendo uso da dieta do jejum intermitente e tem necessidade de tomar algum remédio em jejum ou pela manhã, por exemplo, seja um antihipertensivo, seja, por exemplo, um hormônio tiroidiano, uma levotiroxina como um todo, não tem problema algum. O medicamento não vai tirar o jejum intermitente, desde que tomado com água, claro. O que vai tirar o paciente em jejum é quando ele faz a ingestão de algum alimento calórico, de algum macronutriente, seja gordura, proteína, carboidrato, ou então de alguma bebida adocicada. Aí sim pode tirar o paciente do quadro de jejum. Jejum intermitente bem orientado, com a orientação de vocês e com o esforço do paciente, é resultado muito bom. Ajuda bastante no processo. Esse é o Dr. Eduardo Fonseca com a gente aqui hoje, nutrólogo, e falando mais sobre o jejum intermitente, que sempre gera dúvida e curiosidade. Obrigada mais uma vez, Eduardo. Eu que agradeço. Boa semana para você. Estamos aí, sempre E um beijo para sua mãe, Maria Luísa, né? Pode deixar. Telespectadora assídua do Manhã Total. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço.